Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. E antes da gente começar a falar sobre prioridade e fluxo de trabalho, que é um dos temas essenciais para todo líder que está nos níveis iniciais do processo de liderança, já nos layers intermediários ou está lá na liderança sênior. Para qualquer um de nós, o tema prioridades e fluxo de trabalho é fundamental. Eu queria que você pensasse com carinho sobre esse tema. Antes de mais nada, se você chegou até aqui e está aqui no canal me ouvindo, muito obrigado, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não esqueça de assinar o canal, fazer sua inscrição para que você tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Clique lá no sininho para você ser avisado a cada vídeo novo. Bom, quando a gente está na posição de líder, uma das perguntas que nós temos que nos fazer é sobre qual é o nosso papel como líder. Afinal de contas, eu levanto todo dia e vou trabalhar, você vai trabalhar na posição de líder, você senta na sua mesa de trabalho, chega no teu espaço de trabalho, e aí qual é o trabalho do líder? Ou quais são as atividades, as responsabilidades? Qual é a nossa primeira grande atividade como líder? E eu queria que você pensasse com bastante carinho sobre a responsabilidade de definição de prioridades sua e da equipe e da construção do fluxo de trabalho do seu time. A gente já falou bastante aqui sobre essa questão do fluxo de trabalho, qual o papel do líder, mas hoje eu queria pegar um ponto especial nesse processo. Uma das consequências daquele líder que não olha a prioridade, não olha fluxo de trabalho, é simplesmente um canal de entrada de demanda na própria equipe. É aquele líder que recebe as demandas e passa para a equipe executar. Algumas consequências que podem acontecer, a primeira delas é a desorganização do fluxo de trabalho. E isso vai dar mais trabalho para entregar o mesmo resultado. Vai ter que se aumentar a pressão na equipe em relação à velocidade, em relação a horas trabalhadas. Duas coisas são perversas nesse tipo de liderança. A primeira é que o time todo possa trabalhar muitas horas. A segunda é que na manutenção desse processo a gente começa a adoecer a própria equipe. Então a gente começa a ter problemas, começa com desmotivação, depois vira turnover alto, depois vira alguns casos de depressão, alguns casos de tristeza e nos casos mais graves a gente chega nos casos de burnout que a gente está vendo aí pelo mercado proliferar. O líder não é o único responsável por isso, mas ele é a pessoa mais importante para não deixar que isso aconteça. Bom, então o que o líder tem que olhar para organizar o trabalho do time? A primeira coisa é a própria agenda. Responder a seguinte pergunta: quantos por cento do meu tempo, por exemplo, na semana, eu utilizo na operação, na minha operação e ajudando o meu time na operação dele, e quantos por cento desse tempo eu uso para pensar na estratégia da minha equipe, nas prioridades e no fluxo de trabalho. Pensa com carinho uma coisa: ser estratégico e ser operacional não tem a ver com fazer coisas e pensar os rumos da empresa para os próximos 5, 10 anos. Não é isso que um gerente tem que fazer, um supervisor, um diretor que está em começo de atividade na direção tem que fazer. O que a gente tem que fazer é tá parte na operação, a gente já falou disso em vídeos passados, e tá uma parte repensando o fluxo de trabalho da minha equipe. Por exemplo, pensa com carinho numa coisa que é: se a minha empresa está definindo a estratégia empresarial para o ano que vem, eu recebi isso do board internacional da empresa, eu recebi isso da diretoria da minha empresa, o que eu tenho que olhar é o jeito que eu faço o meu trabalho hoje, o jeito que a minha
equipe funciona, quem é quem na minha equipe na posição, que tipo de instrução nova, que tipo de treinamento eu preciso dar para a minha equipe para a gente conseguir cumprir o que está sendo pedido no ano que vem. É provável que 2023 a gente tenha muita mudança de estratégia em função da saída do último período muito difícil que a gente teve. Se vai ser híbrido, se vai ser todo mundo presencial ou não, é uma decisão de cada empresa, mas que vai ser muita coisa nova no ano que vem, isso eu não tenho dúvida. Então nós líderes temos que pensar, o meu time está organizado para jogar essa partida? É como um time de futebol entrar para jogar um campeonato novo, com um time novo, todo mundo conhecendo o jeito que eu jogo e eu entro para jogar do mesmo jeito. Provavelmente esse time vai ter problema. E o seu também, se você insistir naquele mindset fixo da sempre trabalhamos assim, é assim que a gente sabe fazer, então assim é o mais fácil, nós vamos continuar fazendo. Esse não é o papel do líder. Pensa com muito cuidado, com muito carinho sobre quais são os meus objetivos recebidos. O meu papel não é só passar esses objetivos para a minha equipe, chamar a minha equipe numa reunião e falar, nossos objetivos são esses, vamos trabalhar. Isso é um mau processo de liderança. Um bom processo de liderança, antes de eu conversar com a equipe, eu pego esses objetivos, abro esses objetivos em prioridades e aí sim, com essas prioridades, eu vou dar instrução para a minha equipe no que ela tem que trabalhar primeiro, no que ela tem que colocar o olhar primeiro. Assim eu autorizo a minha equipe a dizer não para aquelas atividades, para aqueles projetos que não têm importância em relação aos objetivos do ano que vem, do próximo período ou daquilo que você está olhando. E a partir daí, aí sim, junto com a minha equipe, eu vou discutir qual o melhor fluxo de trabalho. Quem é quem olha o quê, quem executa o quê, quem é melhor para determinado tipo de atividade, dado os novos objetivos que eu tenho. O líder que não faz isso, não adianta me dizer que ele é um líder participativo, líder portas abertas, um líder desenvolvedor. A pior delas que é eu sou um líder que lidero pelo exemplo. Eu sempre pergunto, se você lidera pelo exemplo e escolheu isso, quais eram as outras opções? Então, tudo isso é muito bonito de falar, acalenta o coração do líder, mas isso não resolve o dia a dia da minha equipe. Eu tenho que ter tempo para cuidar das pessoas, mas cuidar das pessoas não é conversar com as pessoas, não é somente dar feedback, não é somente fazer assessment e cuidar das pessoas. Nós não somos psicólogos, nós somos líderes. O melhor jeito de você cuidar da sua equipe é você ser um expert em definição de prioridades e construção de fluxos de trabalho. E olha, independe da sua formação base. Independe se você é um engenheiro, um biólogo, um psicólogo, um administrador de empresas. Você precisa ser um expert em liderança, em liderar processos de trabalho, prioridades e atingimentos de objetivo. Feito isso, agora sim, vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar do bem-estar, vamos cuidar do clima, vamos cuidar de todas as coisas que precisam ser cuidadas. Inverter isso, essa ordem, é um grande problema, tem sido um grande problema, apesar de ser polêmico, algumas pessoas discutirem comigo, não tem jeito, eu preciso olhar paralelamente as duas coisas, como é o meu processo e como está o clima na minha equipe. A junção dessas duas coisas, com um líder expert que sabe lidar com essas duas coisas, faz uma equipe de alta performance, de alta produtividade, de entrega de grandes resultados. Fazer só uma coisa, só cuidar das pessoas, você pode ter problema de resultados. Cuidar só dos processos da prioridade e não olhar para as pessoas, você pode ter um problema sério de clima, um problema sério de motivação e de engajamento. Então, olhe para essas duas coisas. Ah, Rubens, mas aí talvez não vá dar tempo de eu estar tanto tempo na operação. Pensa com carinho numa brincadeira séria que eu costumo fazer. Se o piloto está servindo
batatinha e refrigerante na cabine de passageiro, quem é que está pilotando o avião? Pensa nisso, com cuidado, olha para a tua equipe, cuida da sua equipe, da sua turma, cuida das pessoas, mas cuida muito também dos objetivos, dos processos e da qualificação das pessoas. É isso que eu tinha para hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Qualquer pergunta, qualquer consideração, concordância, discordância, deixa aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer para responder para vocês, para debater com vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Terça-feira que vem, estou aqui firme no canal, querendo debater com todo mundo os assuntos da liderança híbrida, que vai ser um desafio enorme em 2023. Até terça que vem.